Alô, meus aluninhos de segundo ano, ó. Saudade de vocês, beijo no coração. Vamos falar, dando continuidade à nossa aula, falar agora sobre combinação simples, dando continuidade à análise combinatória. Nós falamos de arranjo, falamos de permutação e agora vamos falar de combinação, e a diferença e os tipos de exercícios para que a gente possa trabalhar. Bom, o que é uma combinação? A combinação nada mais é do que um conjunto de N elementos para um P natural, ou seja, eu tenho como eu vou agrupar esses caras, sendo que a forma de agrupá-los tem que ser menor que a quantidade de elementos. Denomina-se combinação de P elementos de A a todo subconjunto de A composto por P elementos. Então, podemos escrever como a divisão do arranjo pelo fatorial do P elementos. Então, por exemplo, se eu quero falar da combinação de um grupo de 5 elementos, mas eu quero combiná-los de forma de 2 em 2, ou seja, em pares. Então, esse cara será o arranjo de 5, 2, dividido por fatorial de 2. É assim que vai funcionar. E aí o arranjo a gente já fala, porque o arranjo diz para você, abra o 5 duas vezes. Então, é 5 vezes 4. E o fatorial de 2 é o próprio 2. Então, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, eu posso combinar 5 elementos, agrupá-los de 2 em 2. Então, eu terei 10 conjuntos diferentes. Então, a combinação nada mais é do que o arranjo dividido pelo fatorial de P elementos, já que eles irão se repetir, conforme eu falei na última aula. Eu tenho a combinação é quando a ordem não vai importar. Eu quero montar uma comissão de 3 elementos, o primeiro, o segundo e o terceiro, não importa, não terão cargos. Eu quero escolher 3 elementos. É como se fosse a classificação do Campeonato Brasileiro para Libertadores. Não importa se eu sou campeão, se eu sou vice, se eu chego em terceiro ou chego em quarto. Todos os 4 primeiros irão para Libertadores. Então não importa se eu vou chegar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Então se eu tenho lá Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Todos eles irão para Libertadores. Então eu estou combinando esses caras dessa maneira, tá? Então se não importar a ordem, é uma combinação, tá ok? Então aqui eu tenho a fórmula do arranjo, tá? A fórmula clássica de combinação, perdão, né? Mas eu falo para vocês que eu posso escrever a combinação como o arranjo dividido pelo fatorial. Por exemplo, uma comissão de 5 pessoas será escolhida dentro do total de 8 pessoas. Então, olha só, eu tenho a combinação de 8 em 5. Então, vai ser o arranjo de 8, 5, certo? O arranjo. Eu tenho que abrir o 8 5 vezes. 8, 7, 6, 5, 4. Então, abrir 5 vezes. Dividido pelo fatorial de 5, que é 120. Aí eu faço essa conta, chegarei aos mesmos 56 que lá está. Para não ficar decorando fórmula diferente, tá ok? Ah, Márcia, outra fórmula para decorar? Então, façam assim que fica muito mais fácil. O arranjo dividido pelo fatorial do agrupamento de P elementos, tá? 10 matemáticos e 8 físicos estão reunidos da forma para agrupar um grupo que irá chefiar a equipe de 18 componentes, sendo que todos os membros do grupo terão a mesma função, ou seja, não importa a ordem, todos os elementos do grupo terão a mesma função. Então, de cara, esse cara é um problema de combinação. Serão escolhidos 5 matemáticos e 4 físicos. Determine o número total de possibilidades do grupo. A escolha de 2 matemáticos. São 10 matemáticos. Então, são 10 matemáticos. Sendo que os membros terão a mesma função, serão escolhidos 5 matemáticos. Então, dos 10, serão escolhidos 5. Então, combinação de 10, 5. Faço a conta, o arranjo de 10, 5, dividido por 5 fatorial de 5. Esse cara dará 252 módulos. Depois eu escolho 8 físicos, 4 físicos, uma combinação de 8, 4. Então, será o arranjo de 8, 4, dividido pelo fatorial de 4. Ok? Bom, logo o número total de possibilidades
Como é um princípio multiplicativo, não há interseção entre eles, a resposta será o produto entre as duas soluções. 252 vezes 70, então 17.640. Então vamos lá, tome nota. Ó. Arranjo simples, a ordem dos elementos altera. Combinação, a ordem dos elementos não altera. Ordem no arranjo é importante. Significado, refere a diferente maneira de organizar um conjunto de objetos. A combinação, as várias maneiras de escolher itens entre um grande conjunto de objetos, de modo que sua ordem não importa. Arranjo, como o próprio nome diz, denota uma arrumação. A combinação denota uma seleção. O arranjo, os elementos estão ordenados. A combinação, o conjunto não são ordenados. Um exemplo, um número de telefone formado por 9 algarismos de 0 a 9. Sendo assim, quantos números de telefone diferentes nós podemos ter? Se é diferente, significa que é importante a ordem. Agora, um grupo de 10 alunos, o professor deve escolher 3 para fazer uma apresentação. Agora, ele determina quem são, quem vai fazer o que? Não. Então, a ordem não importa. Então, esse cara é um problema de combinação. Vamos lá. Exercícios da atividade para a sala do livro de vocês. 12 times se inscreveram para um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. O primeiro foi sorteado 4 times para compor o grupo A. Em seguida, os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria um time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo de abertura podem ser calculados por combinação e arranjo, respectivamente, arranjo e combinação, arranjo e permutação, 2 combinações ou 2 arranjos. Então, olha só, eu tenho 12 times e preciso escolher 4. Não importa quem serão os 4. Vai importar? Não vai importar. Então, será uma combinação. Agora, desses 4, um deles tem que se realizar, sorteado 2 times para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo tem que ser um time visitante, ou seja, importa a ordem desse cara. Logo, terá que ser um problema de arranjo. Então, letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente, é a resposta. Show? Aqui agora uma de conta. Eu tenho arranjo 3, 2, combinação 5, 2, menos uma permutação de 3. Vamos lembrar? Arranjo 3, 2, como o próprio nome diz, é abrir o 3 2 vezes. 3 vezes 2, 6. Perdão, que é o 3 vezes 2. Deixa eu apagar aqui para facilitar aqui o erro. Então, 3 vezes 2 será o arranjo. Mais a combinação de 5, 2, que vai ser quem? O arranjo de 5, 2, dividido por fatorial de 2, menos a permutação de 3, que nada mais é do que o fatorial de 3, que nem a gente já viu. Então, isso aqui vai ficar 6. A combinação de 5, 2, nós já fizemos lá em cima, né? Vai dar 10. E o fatorial de 3 também dará 6. Obviamente, então, a resposta será, meu amigo, 10. Continha, bem fácil, bem tranquilinha. Tá ok? Ó, abre o 3 2 vezes, abre o 5 2 vezes, divide pelo fatorial de 2, já que esse cara aqui é o arranjo pelo fatorial. E a permutação é abrir totalmente o cara. Faz a conta e eu tenho esse cara. Gente, ó, espero ter podido ajudá-los. Façam os outros exercícios. Tranquilaço, esse é um assunto show de bola, facinho. Qualquer dúvida, liga para mim, manda um zap, manda um e-mail, manda sinal de fumaça que a gente entra lá e tenta tirar a dúvida de vocês, tá? Ó, um beijo.